Olá, bom dia. Que bom que você está aí, né? Que bom que nós estamos aqui, que bom que nós temos essa oportunidade hoje, nesse dia 30 de abril, de conversarmos um pouco sobre a palavra de Deus, né? Uma das melhores formas de começar o dia é fazendo a nossa confissão de fé, né? Rememorando, trazendo à memória pela manhã, logo ao amanhecer, a nossa fé. Por isso é importante orar pela manhã, por isso é importante ler a palavra pela manhã, por isso é importante uma meditação na palavra de Deus de manhã, né? Porque isso revigora a nossa fé, nos faz lembrar de quem somos, nos faz lembrar o que podemos nele, nos faz lembrar do seu amor para conosco, do compromisso dele, da lealdade e fidelidade dele para conosco, do nosso compromisso com ele, da nossa necessidade de fidelidade, de amor e de entrega a ele também, né? Então, por essa razão, é importante a gente começar o dia orando. A minha avó falava isso, minha avó falava muito isso. Menino, não sai de casa sem rezar. Não sai de casa sem rezar. Então é importante a gente sempre orar, porque a gente não sabe o que o dia nos reserva, né? O que o dia que está nascendo agora, né? Eu sei que eu falo nascendo agora, mas eu sei que você já está no seu trabalho, você já está na atividade. Eu mesmo já estou com mais de quase 3 horas de atividade intensa. Eu acordo todo dia 5h30 da manhã e não paro, tenho que ficar produzindo bastante coisa. Então, eu sei que seu dia já começou um pouco mais cedo, mas sempre na manhã, tire um tempo para você falar com Deus, né? E no final do dia, também tire um tempo para agradecer a Deus pelo dia que passou, né? Você pede a bênção ao longo do dia, você faz a sua confissão de fé ao longo do dia, ou pela manhã, ao longo do dia você traz isso à memória, e ao final do dia você traz de volta à memória essa experiência, a experiência de ter vivido um dia com o Senhor. É sobre isso que nós vamos falar no dia de hoje aqui, como um resumo da mensagem do último domingo à noite, né? Amarás ao Senhor, foi a mensagem de domingo à noite. E o texto para a nossa meditação, que o Senhor me chamou a atenção para esse fim, é Lucas capítulo 10, versículo 25 ao 28, que diz assim, ó: Eis que se levantou um certo doutor da lei, ou um escriba, para tentar Jesus, dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como você lê? E respondendo ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe Jesus: Respondeste bem, faz isso e viverás. Olhe bem, o doutor da lei, a pessoa que é chamada doutor da lei ou escriba, era a pessoa que fazia a tradução dos textos antigos. Então, os textos de Moisés, como nós falamos no domingo, os escritos hebraicos antigos, arcaicos, eles já tinham caído no esquecimento da população. As gerações que nasceram, inclusive as gerações que nasceram no cativeiro, eles não tinham acesso mais ao hebraico de Moisés. Então, eles falavam grego, eles falavam siríaco, eles falavam várias línguas, né? Mas principalmente o grego, aramaico, mas eles não falavam mais aquele hebraico lá do Moisés. Então era necessário que tivessem pessoas que fossem versadas nas escrituras e também que tivesse bastante estudo e conhecimento para decifrar o que estava escrito na lei. E um homem desse chega para Jesus, um homem que tinha esse gabarito, que tinha essa qualificação acadêmica, ele chega para Jesus e fala assim: o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E aí Jesus fala assim: o que está escrito na lei? Como você interpreta? Você é um intérprete da lei, como você interpreta isso? E aí, esse homem faz uma das confissões mais lindas da Bíblia. Aliás, a confissão que ele faz aqui, o que ele diz aqui, é o coração da fé judaica. É aquilo que embasa totalmente a fé judaica. É a confissão mais importante da fé judaica. Sem ela, nada mais subsiste. E não só da fé judaica, mas é por causa da compreensão do ser humano da dependência total de Deus. Ele cita Deuteronômio capítulo 6, do versículo 4 ao 5, onde vai falar exatamente essa questão. Em Deuteronômio, o pessoal está no meio do deserto, dependente de comida que caísse do céu, sujeito às tempestades do deserto, sujeito às atrocidades que o mundo poderia oferecer, aos desafios de um deserto. Eles não tinham uma parada, um lugar específico onde eles pudessem chamar de seu, mas eles estavam ao relento,
vivendo totalmente da dependência de Deus. A água que Deus dava, o pão que Deus dava, a carne que Deus dava, o sustento que Deus dava, a roupa que Deus dava, tudo dependia da graça e da misericórdia de Deus. Então ele estava assim no deserto. Nesse capítulo 6 também é onde Deus fala assim, olha, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Por quê? Porque eles falam assim, nós queremos pão, nós queremos água. E Deus fala assim, eu dou muito mais do que isso. A palavra que sai da minha boca sustenta a vida de vocês. Você está vivo por causa da minha misericórdia. A Bíblia vai dizer, lá em Lamentações, capítulo 3, que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Sabe por que você está vivo aí agora? Porque Deus teve misericórdia de você. Sabe por que eu estou vivo aqui agora? Porque Deus teve misericórdia de mim. O amor de Deus direcionado para você te mantém vivo. O amor de Deus direcionado a mim me mantém vivo. O amor de Deus é que sustenta a nossa vida. Nós não somos sustentados por aquilo que a gente tem no bolso. Quantas pessoas milionárias estão dando tiro na cabeça? Porque a alma está vazia. Porque a alma está em frangalhos. Sabe? Então, o melhor, por isso que nem só de pão vive o homem. Ele se alimenta da palavra. O homem se alimenta da palavra. E essa confissão aqui, essa confissão que esse escriba faz aqui diante de Jesus, é a confissão mais importante. Amarás ao Senhor teu Deus. Para ter a vida eterna, amarás ao Senhor teu Deus. Mas de que forma que eu vou amar a Deus? De todo o coração, de toda a alma, de todas as forças e com todo o entendimento. Está para além do meu entendimento. Está para além das minhas forças. Está para além de tudo aquilo que eu posso imaginar. Amar a Deus, nesse contexto, Jesus diz a ele aqui, ó, faz isso e você vai viver. Você vai viver uma vida plena nesse mundo e você vai viver para a eternidade, para além desse mundo. Porque esse amor de Deus que nos alcançou em Jesus, que está escrito lá em João 3,16, né? Deus amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse amor, ele salta para a vida eterna. É isso que Jesus fala em João capítulo 4 também, né? O Espírito Santo é uma fonte que salta para a vida eterna. Então o vazio que muitas vezes vai na alma, ele só acontece porque está faltando amor a Deus. E amor tem a ver com conhecimento, envolvimento, intimidade. Conhecimento, envolvimento, intimidade. Isso é amar. Quando a Bíblia diz assim que nós falamos antes essa semana nós falamos sobre Eucana e Ana, né? Que orava lá no templo e foi a mãe de Samuel. Quando a Bíblia fala assim, Eucana amou Ana. Amou é ter relação íntima com ela e ela engravidou. Então quando a Bíblia fala assim, em outro momento a Bíblia fala assim, e Abraão conheceu Sara, sua esposa, e ela deu à luz a Isaac. Quando fala sobre conhecer, quando fala sobre amar, tem a ver com envolvimento íntimo, profundo. Tem a ver com a intimidade mais profunda do ser humano. Então quando diz assim, amarás ao Senhor teu Deus, quer dizer, busque com Deus um relacionamento de intimidade mais profundo que você puder. Porque Ele é a fonte da sua vida. Não é um amuleto. Deus não é um amuleto. Deus não é o gênio da lâmpada. Você vai fazer assim. As pessoas, às vezes a gente é levado, por causa de algumas teologias de prosperidade, teologia coach, a gente é levado a usar Deus em benefício próprio. A gente é levado a orar a Deus para que Deus nos dê um carro novo, para que Deus nos dê uma casa, para que Deus nos dê marido, uma esposa, filho, para que Deus nos dê. É como se Deus fosse um supermercado, sabe? Amar a Deus está para além disso. Está no sentido de buscar a Deus. E olha só, nós não somos chamados, ninguém foi chamado para servir a Deus. Nem Abraão foi chamado para servir a Deus. Nem Jacó foi chamado para servir a Deus. Nem Neemias, ninguém foi chamado. E os discípulos não foram chamados para servir a Deus. Nós somos chamados para amar a Deus. O serviço é consequência. Quando eu amo a Deus, eu amo as instituições. Quando eu amo a Deus, eu amo a minha família. Quando eu amo a Deus, eu amo a igreja, porque Ele falou, eu edificarei a minha igreja. É a instituição dele. Igreja é a instituição dele, família é a instituição dele. E tantas outras coisas que Deus faz. Quando eu amo a Deus, eu amo a obra de Deus. Eu amo as coisas de Deus. E aí, acontece uma mistura entre aquilo que sou e aquilo que Deus é. Entende? Quando a Bíblia fala assim que o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, os dois serão uma só carne, fala sobre a mistura de dois que se torna um. De repente a minha vida se torna uma vida comum com a vida da minha esposa. E a vida da minha esposa se torna uma vida comum com a minha.
Tudo que é meu é dela. Tudo que é dela é meu. Entende? Tudo que é nosso é das nossas filhas. Então tá tudo junto, tá tudo misturado. Jesus fala sobre isso. Jesus fala assim: eu não vou chamar vocês de servos. Não vou chamar. Eu vou chamar vocês de amigos, porque o amigo sabe o que o pai faz, o que o outro amigo faz, né? E tudo que é meu é dele, tudo que é dele é meu, tá tudo junto, tá tudo misturado. Então, quando a gente tenta reter de Deus as coisas, dinheiro, por exemplo, não vou dar dinheiro para a igreja não, não vou ajudar o pobre não, eu não vou dar uma cesta básica não, eu não vou fazer isso não. Quando a gente tenta reter as coisas de Deus, eu tenho conhecimento, tenho sabedoria, mas eu não quero usar isso na igreja não. Eu tenho dons, talentos, mas não quero usar na igreja não. Eu sei aconselhar uma pessoa, mas eu não quero. Quando eu retenho para mim aquilo que Deus me deu, eu mostro que eu estou amando a mim e as minhas coisas, não estou amando a Deus. Né? Não estou amando a Deus. E o Martinho Lutero, parece que essa fala é dele, né? O que nós damos ao Senhor, se não exatamente aquilo que Ele já nos deu primeiro? Hein? Tudo aquilo que eu devolvo para o Senhor, a minha força de trabalho, a minha disposição de servir, o meu dinheiro, o meu tempo, tudo que eu dou para Deus, veio dele primeiro para mim. Veio dele, eu só tenho porque Ele me deu. Se Ele não tivesse me dado, eu não teria. Eu não sou autossuficiente. Então, o Shema, a expressão aqui é Shema. Shema Israel. Shema Israel significa ouça Israel. É a confissão mais linda que tem. Que um judeu fazia pela manhã quando acordava e antes de dormir. Ele tinha que fazer. Ele tinha que se lembrar que a vida dele é totalmente dependente de Deus. A saúde mental dele, a saúde física, emocional dele. Por isso que é de todo o coração, alma, força, entendimento. A força física, a força intelectual, a força mental, a força espiritual. Tudo, toda a energia que rege o corpo humano, que rege a vida humana, procede de Deus. E o judeu se lembrava disso constantemente. Toda manhã e toda noite ele fazia essa oração, ele fazia essa invocação, ele trazia à memória essa lembrança, né? Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, de todo o entendimento. E aí Jesus falou assim: tem um que é semelhante a esse, hein? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. É nisso que sustenta, é isso que sustenta a sua vida. Sem isso, sem essa compreensão e sem viver essa realidade, você não tem vida. Você tem uma existência biológica. Então, nós somos convidados a amar a Deus. Como eu disse, nós não fomos chamados para servir a Deus, fomos chamados para amar. Serviço é consequência. Né? Como consequência do meu amor a Deus, eu sirvo. Eu sirvo a minha esposa porque eu a amo. Eu sirvo a minhas filhas porque eu a amo. Porque eu as amo, né? Acordo 5h30 da manhã, acorda a Sofia, preparo o café da minha esposa, preparo o café da minha filha. Na hora do almoço eu faço o almoço para elas, eu busco, eu levo, eu faço, aconteça. Sabe? Eu não estou dizendo isso porque eu sou bonzinho, não. Não por causa de nada disso, não. Estou dizendo isso como um exemplo da minha vida, mas você pensa na sua vida. Você serve ao seu filho, você serve a sua filha, você serve ao seu esposo, a sua esposa. Você serve porque você ama. Então a gente serve a Deus porque a gente ama a Deus. A gente se entrega para Ele. Entende? Então, com todo o coração, com toda a alma, com toda a força, com todo o entendimento. É assim que Deus precisa, quer ser amado. Para benefício dele? Não, Ele não precisa disso. Para benefício nosso mesmo. Né? Em João 17, versículo 3, Jesus vai dizer assim: a vida eterna consiste nisso, que te conheçam a ti, como o único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. E aí eu já expliquei, né? Conhecer, eu expliquei não, a Bíblia explica. Conhecer tem a ver com envolvimento íntimo, que te conheçam a ti como verdadeiro, único e verdadeiro Deus. Que te amem, que te conheçam, que se envolvam profundamente. Quem se envolve, quem conhece, quem busca a Deus com profundidade, está para além dessa vida. Está sendo projetado para a eternidade com Ele. Que isso aconteça na minha vida e na sua também. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra, porque ela é viva e eficaz. E obrigado porque nós somos convidados a amar ao Senhor. E nós temos o Espírito Santo que nos ajuda nisso. Nós te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém. Que seja sobre você, sobre a sua família, as mais poderosas e ricas bênçãos dos céus. Deus abençoe Renata, Flávia e todos os irmãos aí.